Oi, gente, olha a gente aqui de novo, mais uma aula de Química. A gente vai continuar o que nós começamos na última semana com estequiometria. Bora lá! Para começar a estequiometria, a gente tem que entender alguns fatores importantes. Então, eu comecei revisando alguns fatores que vão interferir no nosso conceito de estequiometria. Primeiro, são as leis ponderais. E a primeira lei ponderal que a gente tem é a lei de conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. O que ela diz? Que a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. Então, tudo que a gente colocar como reagente vai ter a mesma massa dos produtos. Lembra? Reagente se transforma em produto. Então, como é que isso acontece? Por exemplo, se nós pegarmos a reação entre o carbono e o oxigênio, então nós temos carbono reage com oxigênio formando gás carbônico. Se nós colocarmos, por exemplo, 3 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio, nós vamos formar 11 gramas. Então, a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, 8 mais 3, 11. O que acontece, então, para a lei de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembrando que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Seguindo essa lei, a gente também tem a lei de Prost, que é a lei de proporção das massas. Quer dizer que elas crescem ou diminuem de formas iguais. Se eu aumentar ou diminuir a quantidade de uma das substâncias, eu tenho que aumentar ou diminuir na mesma proporção a quantidade para todas. Então, por exemplo, se nós pegarmos a água, massa de água, ela se transforma em hidrogênio e oxigênio. Se nós colocarmos, por exemplo, 4,5 gramas de água, nós teremos 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Pegando a proporção, o que a gente vai fazer? A massa de hidrogênio dividido pela massa de oxigênio. Então, nós pegamos 0,5 e dividimos por 4. Nós sabemos que ela cresce 1 para 8, nós chamamos de 1 para 8. 1 de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Se nós mudarmos a quantidade, então 4,5 e colocarmos 9, o que aconteceu aqui? Quer dizer que nós dobramos a quantidade. Quer dizer que 4,5 está 2 vezes dentro do 9. Se dobrarmos a quantidade para 1, temos que dobrar a quantidade para todos. Então, nós temos de meio para 1 de hidrogênio, de 4 para 8 de oxigênio. Seguindo a sequência de proporção, continuamos tendo uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. E essa proporção segue para qualquer quantidade que a gente precisar. Olha só, de 9 para 18, duplicamos de novo. Então, duplicamos todas as substâncias da reação. Se essa proporção for diferente, quer dizer que nós temos excesso de alguma substância. Mas a gente vai explicar isso depois. Aí, a gente também tem que saber a massa atômica das substâncias. O que é a massa atômica? Eles pegaram o carbono, dividiram em 12 partes, e uma dessas partes equivale à massa atômica das substâncias. Então, onde é que a gente vai tirar essa informação? Geralmente, da tabela periódica. Nas questões de Enem e de vestibular, geralmente o exercício fornece a informação que a gente precisa de massa atômica do elemento que está no exercício. Mas, se a gente não tiver, a gente vai até a tabela periódica e geralmente esse valor está ou na parte de cima do símbolo ou na parte de baixo. A gente precisa entender, então, que esse é o valor de massa atômica. Não vamos usar o valor do jeito que ele está na tabela, 200,59. Vamos usar valores arredondados. Junto com a massa atômica, nós temos a massa molecular. Se nós juntarmos os átomos, nós formamos a molécula. Consequentemente, nós não temos mais a massa de um único átomo, nós teremos a massa da junção desses átomos, que é a nossa massa molecular. Então, por exemplo,
Se nós pegarmos a água, H2O, nós sabemos que ela é formada por hidrogênio, então a gente pega o hidrogênio e sua massa molecular. A gente pega o hidrogênio e a sua massa atômica, que é 1,008. Não vamos usar 1,008, vamos usar valores arredondados. Arredondando esse valor, nós teremos o hidrogênio valendo 1. Só que nós aqui nessa fórmula temos 2 átomos de hidrogênio. Então, nós vamos multiplicar o valor do hidrogênio por 2. E junto com ele, nós temos o oxigênio. O oxigênio tem a sua massa atômica de 15,994. Arredondando esse valor, vamos usar 16. Então, conforme regra matemática, fazemos primeiro a multiplicação, depois a soma. 2 vezes 8 mais 16, nós teremos então a massa molecular da água, 18 unidades atômicas. Outro exemplo, ureia. Se nós pegarmos a ureia, ela tem a fórmula molecular CH4N2O. Se pegarmos o carbono, ele tem a massa atômica de 12,011. Arredondando esse valor, vamos usar o valor de 12. Então, carbono mais o valor do hidrogênio, que nós já vimos que é 1. Só que eu tenho o hidrogênio 4 vezes, então eu vou multiplicar por 4, mais o valor do carbono, mais o valor do nitrogênio, 14,007, a gente arredonda, uso 14, e eu tenho nitrogênio 2 vezes, então 14 vezes 2, e o valor do oxigênio, que nós já vimos o arredondamento, 16. Fazendo primeiro as multiplicações, por último a soma, nós teremos a massa molecular da ureia de 60 unidades atômicas. Unidade atômica é uma unidade de medida para massa molecular inicialmente. Aí a gente também vai ter a quantidade de matéria. Em química, para definir a quantidade de matéria, a gente usa uma unidade específica, que é o mol. O que é o mol? É uma unidade de medida para a quantidade de matéria e equivale à sua massa molecular ou à sua massa atômica. Então, por exemplo, o átomo de oxigênio tem uma massa atômica igual a 16. Portanto, sua massa molar é 16 gramas. Então, a gente chama de massa molar, que é o quê? Cada 1 mol dessa substância vai ter 16 gramas do oxigênio. Se nós pegarmos o hidrogênio, ele tem a massa atômica de 1 unidade. Se nós fizermos a massa molar, cada 1 mol terá 1 grama de hidrogênio. Agora, no caso da água, nós vimos lá que a massa molecular é 18 unidades. Se nós colocarmos em quantidade de matéria, cada 1 mol terá 18 gramas. Além disso, nós medimos a quantidade de moléculas, de átomos, de íons, que são coisas muito menores, com uma constante de Avogadro. Então, a gente vai sempre dizer que 1 mol tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, íons, tudo que a gente falar em coisas muito menores do que a grama, tudo que a gente falar em quantidades muito menores. Sempre moléculas, íons, átomos, nós vamos definir 1 mol 6,022 vezes 10 a 23. Como é que a gente vai resumir tudo isso, então? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades de matéria, que pode ser molécula, átomo, íons, elétrons. E essas quantidades pesam a massa molecular da substância, então depende da substância. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa estequiometria? Se a gente colocar tudo isso numa reação, vamos pegar, por exemplo, a reação do gás carbônico com a água, formando o ácido carbônico, que é uma das reações da chuva ácida. Se a gente olhar, ela vai estar balanceada. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é: está balanceada? Tem o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos? Se a gente conferir, 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio aqui, 1 de carbono, 2 e 1 de oxigênio, 3, mas aqui no produto 3 também. Então, o que quer dizer? Como eu não tenho números na frente, eu vou indicar esses números por 1.
Esses números indicam uma quantidade de mol. Então, eu tenho 1 mol de gás carbônico, 1 mol de água, formando 1 mol de ácido carbônico. Fazendo isso em quantidades significativas, que é em massa, nós vamos ter 44 gramas de gás carbônico. De onde surgiu esse 44? A massa atômica do carbono mais a massa atômica do oxigênio vezes 2, que dá 44. A massa atômica da água, que nós vimos aqui como exemplo, e a massa atômica do ácido carbônico. A massa do hidrogênio vezes 2, mais a massa do carbono, mais 3 vezes a massa do oxigênio, estamos com 62 gramas. Se vocês repararem, teremos então a soma dos reagentes é igual ao produto. Se colocarmos isso em quantidade de matéria, como ele é uma constante, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1 mol 6 vezes 10 a 23 moléculas e 1 mol 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se nós tivermos maior quantidade de mol, fazemos a multiplicação de mol com a quantidade de moléculas. É isso aí. Se você gostou, dá lá o seu joinha, se inscreve no canal, vai lá na apostila e treina. Lembrando, exercícios de exatas tem que treinar para aprender. Até a próxima!